Conversas Cruzadas. Conversas Cruzadas. Oferecimento: Funerárias Reunidas, carinho, respeito e honestidade. Sicredi, gente que coopera, cresce. CIE, ações sociais que transformam. E Sistema Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar. Boa noite, senhoras e senhores. O Conversas Cruzadas de hoje vai tratar da Comissão da Verdade. Instalada ontem pela presidente Dilma, emocionada, em cerimônia de grande pompa, a comissão vai buscar esclarecimento sobre os crimes cometidos durante a ditadura militar de 1964 a 1985. Muitas explicações têm sido dadas sobre a extensão pretendida e efeitos desse trabalho investigativo. Sobretudo quando a própria presidente da República afirma que não haverá com esse trabalho nem revanchismo, nem perdão, nem ressentimento, nem ódio, que a finalidade será avivar a memória daquele período, numa espécie de revisão histórica. Entretanto, não se sabe bem até agora se as investigações sobre as violações de direitos humanos envolverão tanto as torturas da ditadura quanto as violências da guerrilha. Designado como coordenador e porta-voz do grupo, o ministro gaúcho Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça, declarou por seu turno ontem durante a cerimônia que não haverá cisão na comissão nem nos trabalhos, mas que deverá haver união de propósitos. O Conversas Cruzadas, diante disso e um pouco mais, quer discutir sobre os rumos previsíveis, onde se quer chegar com a Comissão da Verdade, que consequências poderão oferecer os resultados investigatórios. É o tema. A sombra e a mentira não são capazes de promover a concórdia. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. É como se disséssemos que, se existem filhos sem pais, se existem pais sem túmulo, se existem túmulos sem corpos, nunca mesmo pode existir uma história sem voz. E quem dá voz à história são os homens e as mulheres livres que não têm medo de escrevê-la. Atribui-se a Galileu Galilei uma frase que diz respeito a este momento que vivemos. A verdade é filha do tempo, não da autoridade. Eu acrescentaria que a força pode esconder a verdade, a tirania pode impedi-la de circular livremente, o medo pode adiá-la, mas o tempo acaba por trazer à luz. Hoje, esse tempo chegou. Para tratar desse assunto, a TV Com convidou o conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e professor do pós-graduação em Ciências Criminais da PUC, professor José Carlos Moreira da Silva Filho, o escritor e arquiteto Percival Pugina, o coordenador do Comitê Carlos de Ré, Verdade e Justiça, vereador Pedro Ruas, e o cientista político, especialista em relações internacionais, Marcelo Suano.
Nosso programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, Carinho, Respeito e Honestidade, Sicredi, gente que coopera, cresce, CIEE, Ações Sociais que Transformam, e Sistema Fê Comércio. Com você, a gente faz a economia girar. Estamos propondo uma pergunta ao nosso telespectador para participar do programa. Na sua opinião, a Comissão da Verdade, ontem instalada em Brasília, deverá, ligue para 8401-0360 e responda. Opção 1, limitar-se à revisão histórica das violências da Revolução ou da ditadura. Limitar-se à revisão. 2, concluir por punições. Opção 3, a comissão nem deveria existir. 3 alternativas. Pode também o nosso telespectador enviar a sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. E a opinião do telespectador aqui tem o patrocínio da vinícola Laurentia Vinhedos do Brasil. Vamos começar pelo coordenador do Comitê Carlos Derré, Verdade e Justiça, vereador Pedro Ruas. Como é que interpreta, o que acha até onde deve ir essa comissão? Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite, meus colegas de bancada, doutor Percival Pugina, doutor Marcelo Suano, doutor José Carlos Moreira Filho, meus caros telespectadores. Lazier, eu escolheria logo a opção número 2, né, se estivesse agora como telespectador, que geralmente estou aqui do Conversas Cruzadas. Porque nós tivemos um período, e eu acho que tu colocaste bem no início, na abertura do programa, entre 1964 e 1985, um período caracterizado por uma série de atos brutais praticados em nome do Estado, o período da ditadura militar, e a maior parte desses atos jamais foi esclarecido, divulgado. E nós temos assim, no início, a partir de 64, com o ato institucional número 1, nós temos desde logo alguns episódios muito graves de violação de direitos humanos. Nós temos mortes logo no início do golpe de 64 e chegamos, a partir de mais ou menos 1965 final e 1966, a um método de investigação brutal. A ditadura passa a ter nos seus interrogatórios episódios gravíssimos de tortura. E nós temos, inclusive, em 1966, Lazier, um caso que agora nós retomamos o debate, que foi a morte do sargento Manuel Raimundo Soares, do famoso caso das mãos amarradas. Que apareceu boiando no Guaíba. Exatamente. Onde tem uma estátua, inclusive, no Cais do Porto. E ele foi torturado 152 dias. E a maior parte desses dias ali na rua Santo Antônio, número 600, no local chamado de Dopinha, que nós agora identificamos publicamente, tanto o nosso comitê Carlos Derré da Verdade e da Justiça, quanto o movimento jovem Juntos, movimento de jovens importante, o movimento Levante, a ONG Acesso também, uma série de movimentos, uma série de organizações que estão fazendo o que preconiza o PNDH3, o Plano Nacional de Direitos Humanos, que é identificar publicamente locais onde houve violação de direitos humanos durante a ditadura militar. O que nós temos agora, Lazier, é a oportunidade histórica, e eu quero no final só fazer uma retificação a uma colocação que tem sido feita quanto à Comissão da Verdade, mas antes disso dizer assim, que nós temos uma oportunidade histórica e um dever, que é o da nossa geração, independentemente da idade que tenhamos cada um de nós, ou cada um dos telespectadores, mas de, no nosso tempo, trazer a verdade à tona. Eu vou dar um exemplo. No caso do Dopinha, ali na Santo Antônio, que foi tão mencionado nos últimos dias, sabemos quem foi torturado, pelo menos um deles, entre outras pessoas, mas e quem torturou? Que tipo de tortura? Como ele chegou à morte? Quem tirou o corpo dali e levou até o rio? Isso é a história do Brasil. Aqui não está, na verdade, havendo, nesse primeiro momento, um julgamento dessa história. Do meu ponto de vista, e aqui vem a divergência com a Comissão Nacional do nosso comitê,
nós queremos a verdade e a justiça. Por isso eu disse a segunda opção, nós queremos a punição. Esses crimes, Lazier, fundamentalmente o crime de tortura, por exemplo, ou o crime do sequestro, né, onde os corpos nunca apareceram, esses crimes são crimes contra a humanidade, são crimes imprescritíveis. E, portanto, são crimes que devem sim ser apurados. Agora, nesse nosso tempo, tem que haver o julgamento, tem que haver a punição. As pessoas que perderam seus entes queridos, elas merecem saber pelo menos o destino dos corpos, se não tê-los de volta para fazer um enterro digno, dentro de regras gerais que internacionalmente a humanidade ao longo de sua história estabeleceu. E os torturadores, os que abusaram em nome do Estado, têm que ser punidos. E se não podem mais ser punidos por já não estarem entre nós, por terem morrido, afinal são muitos anos que nos separam dos fatos, devem ter sim seus nomes divulgados, porque não há nenhuma justificativa para que nós não possamos saber a verdade e, por outro lado, para que não possamos fazer os julgamentos corretos, adequados. Não há nenhuma justificativa para que esses crimes permaneçam impunes integralmente, inclusive, sem sequer poder ser divulgado o nome de quem os cometeu. Sobre isso, aliás, os telespectadores têm que ter claro que cerca de 1 ano e meio atrás o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede na Costa Rica, órgão da OEA, porque não fez nenhuma apuração dos mortos do Araguaia, onde muitos brasileiros e brasileiras, na maioria jovens, foram mortos brutalmente, executados, e sequer seus corpos foram devolvidos à família. Pois bem, essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil. Entre as condenações havia a necessidade de publicação da sentença no jornal de maior circulação, foi escolhido o jornal O Globo, e houve a publicação da sentença, mas uma série de outros elementos da sentença não foram cumpridos pelo governo brasileiro, e aqui concluo minha participação inicial, Lazier, dizendo o seguinte: há um novo fato examinado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos agora, que é o caso do teu colega Vladimir Herzog, morto pelo 2º Exército, nas dependências do OICOD em São Paulo, onde o Brasil agora está apresentando a sua defesa. E eu espero que o governo tenha a decência de, na sua defesa, dizer a verdade, que ele foi morto sob tortura e que houve uma mentira para a sociedade e para a família em relação a um suicídio tecnicamente impossível, inclusive.